Vamos bater um papo com o vereador caxiense, voz de gringo, jeito de gringo. Mas antes eu quero falar o seguinte, vereador Marcon. O senhor é do Juventude ou do Caxias aí, hein? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação falar com vocês aí de Camaquã e região. Eu sou Juventude fanático e só Juventude, sempre e somente, né? Eu estava ouvindo aí as notícias e realmente a gente está na zona de rebaixamento. O time vem jogando bem até contra o Atlético Paranaense, saímos na frente, levamos a virada. Depois com o último jogo aqui contra o Santos foi a mesma situação, tivemos uma expulsão. Também saímos na frente e levamos a virada. Falta um pouco de sorte pro meu time também, mas a gente vai sempre no campo, torce bastante, sofre bastante. Te digo que as pessoas às vezes me pedem se a gente sofre mais com a política. Eu digo, não, eu sofro mais com o meu time mesmo. Mas o Flávio Torino, que é o nosso comentarista e advogado aqui em Camaquã, ele tá falando o seguinte, que nós aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos deixando a desejar a presença de torcida nos estádios. Como é que tá aí a torcida do Juventude, hein? Aqui a gente tem um problema, Fábio, que é característico da Serra, né? Chove muito e faz muito frio, né? Então, no último jogo, por exemplo, contra o Santos, tinha, pelos números ali, 3 mil pessoas, mas estava muito frio, né? É complicado. Olha, no outro domingo, que foi o jogo contra o Fluminense, foi aquele jogo lá, que o último que o Juventude ganhou, que o estádio estava inundado de água lá. Eu acabei não indo, fiquei assistindo em casa com meu pai, com meu sogro, porque realmente era chuva torrencial. Então aqui a questão do tempo, e a cidade é menor também, né, Fábio? Não adianta, a gente tem 500 mil habitantes aqui, então se nós fizermos uma proporcionalidade em média de 6, 7 mil, Porto Alegre, região ali tem quase 3 milhões de habitantes, Caxias tem 500, então botar 6, 7 mil é mais gente do que o Grêmio botar 20. E é permitido levar graspa pro estádio lá de Caxias, ou não? Não, a gente tem essa lei estadual absurda que não dá para entrar com cerveja, enfim, nenhum tipo de álcool no estádio. E aqui não dá para entrar com graspa, não. Aí, só refri. A solução seria levar uma graspa aí para esquentar os pés do pessoal que vai torcer pro Juventude aí, não? Mas tu sabe que pela questão da região aqui, o Juventude ele cobriu parte do estádio da Geral há muitos anos, né? Cerca de 20 anos atrás, justamente porque a gente tem muito esse problema, né? Hoje é uma coisa comum ser coberto, mas há 20 anos atrás não era. Eu conheci o Olímpico na época, o Beira-Rio, enfim, não eram estádios que tinham a cobertura que o Juventude tinha. Hoje a gente tem a cobertura, não fechou o anel inteiro, mas a parte da Geral é coberta. Financeiramente o Juventude, como é que tá aí, Maurício? Financeiramente o Juventude está muito bem, até a gente tem o presidente que pegou nós na Série D e colocou na A. Às vezes parece, o Juventude está na A, está em penúltimo, sim, mas a gente olha, por exemplo, os orçamentos, é absurda a diferença, né? A gente tem... só que as contas estão em dia, isso é muito bom, a Juventude vem aplicando dinheiro, questão do estádio, questão do CT, está se preparando talvez se cair esse ano, mas pelo menos quando chegar numa Série B a gente tem a força e sendo os favoritos para subir, é natural, a gente sabe que essa vai e volta, a gente vê o Grêmio, o gigante que é na Série B, o próprio Cruzeiro, Bahia, e o ano passado a gente conseguiu ficar na A. A briga ela é muito forte, né? Quem acompanha futebol no campo, vocês estavam falando do Palmeiras aí, por exemplo, eu fui no campo assistir o Palmeiras brincou com o Juventude, né? Parecia que tinha 16 em campo, parece uns espíritos dentro do campo, é absurdo que os homens jogam. O Flávio estava contando aqui o espírito do Palmeiras aí, que mudou praticamente da água pro vinho, né? O negócio, né? Coisa boa isso, né? Acontecer, tomara que o Juventude tenha uma forma aí que ele tá em penúltimo lugar, né, Flávio? Penúltimo lugar. 10 pontos. E aí para sair da zona de rebaixamento vai ter que puxar algumas vitórias aí pela frente agora, né? 2 pelo menos. O primeiro fora, se eu não me engano, tem 13 pontos. O problema do Ju é o saldo. O Ju é a defesa mais vazada das 4 divisões. Então tá complicado. O problema do Juventude é que ele tomou 21 gols já, né? E fez apenas 11, tem um saldo de menos 10. É um horror. Mas vai melhorar. É um horror. Bom, eu estou conversando com o vereador Maurício Marcon, do Podemos. Eu queria te falar o seguinte, tu fizeste um vídeo essa semana, segunda-feira, eu acho, e viralizou de uma potência tão grande, cara, porque o legal é que a gente tem no Rio Grande do Sul alguns sotaques, o sotaque aí do pessoal os gringos, eu gosto muito aí. E tu como vereador, tu expressou algumas coisas, algumas falas interessantes. E eu queria repercutir um pouco na região da Costa Doce aqui, sobre o papel do legislativo no que diz respeito à questão dos impostos, né? A gente fala sobre a questão dos impostos, né? A gente acha o Estado gigante, às vezes o município é gigante no que diz respeito ao tamanho dele e ao serviço que entrega para a população.
E uma coisa que o Brasil há muitos e muitos anos se fala, né, Maurício? É o tamanho da conta que o brasileiro paga na questão dos impostos, né? E isso, olha, já passou o governo de direita para esquerda, esquerda para direita, e a questão dos impostos sempre é uma coisa assim impressionante, né? Porque quem geralmente gera o imposto é o consumidor que paga, que tudo é repassado, só que o consumidor está sem renda para conseguir comprar o que tem que comprar. E nós estamos vendo agora, acabei de dar uma olhada no material aqui, só para nós contextualizar um pouco a nossa entrevista, vamos falar sobre a questão dos impostos. O presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, está descendo num estado em Natal, acho que não me engano, ele botou no Twitter dele dizendo o seguinte: o governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras, em plena crise mundial, bem como o interesse público previsto em lei das estatais. Segue ele. A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Presidente Bolsonaro, sendo representando o governo que tem capital majoritário na Petrobras, está com a faca no peito porque diz o seguinte: a oposição disse o presidente teria que tomar a decisão de mudar a legislação que trata sobre a variação do preço do petróleo em relação ao dólar e ao preço do barril do petróleo no exterior. O presidente não assume essa autoridade dele para fazer essa migração para o novo sistema. E a oposição continua batendo nele. Se ele toma a decisão de trocar o processo para anterior à época do Temer, pode ser que a oposição continue reclamando dele. Eu quero que tu me explique o seguinte, sobre a decisão de não haver, por parte de alguns senadores, a decisão de não baixar o imposto para que o combustível baixe o valor dele, surpreendeu a ti e a muita gente. Eu queria que tu te manifestasse da forma como tu te manifestou naquela live que tu fizeste, Maurício. Sim. Fábio, antes de vereador, eu sou economista formado pela Universidade aqui de Caxias do Sul. Certo. Então vamos lá, é bom que no começo da história do Brasil a gente se revoltou pelo quinto, né? Nós pagávamos 1/5 de impostos e houve uma revolta. Hoje o brasileiro paga 149 dias, ele trabalha 149 dias do ano somente para pagar impostos. Quando o PT assumiu lá em 2003, no primeiro governo do Lula, esse número era de 139 dias e chegou ao ápice no último governo da Dilma em 153 dias. Hoje, depois de algumas revisões de impostos que o governo Bolsonaro fez, de algumas privatizações, enfim, a gente já baixou para 149 dias. Por que a gente paga tanto imposto? A gente precisa entender que enquanto maior o Estado for, quando eu digo Estado ser grande, são questões de estatais, são questões de funcionários públicos. Por exemplo, na época do PT, o Brasil passou de 470 mil funcionários públicos federais para mais de 700 mil em uma época, por exemplo, que a questão da informática, enfim, desse avanço tecnológico que a gente teve, permitiu que a mão de obra braçal tivesse diminuído. Então a gente sabe que governos de esquerda, muitas vezes, eles tentam inchar a máquina para criar uma base de votos. Então foi isso que a gente viu nos últimos anos no Brasil. Sobre a questão da Petrobras, são dois assuntos. O primeiro, a gente tem a questão da paridade do preço internacional. Se o governo, porventura, mudar essa política, voltar, como tu mencionou, de 2015, enfim, a gente pode correr o risco de ter um desabastecimento, porque o Brasil ele não é autossuficiente em refinamento, né? A gente não refina todo o óleo, enfim, que a gente processa, a gente não tem a gasolina refinada, nem o diesel que a gente necessitaria. Então, nesse sentido, se a gente tabelar preço, enfim, vai acontecer duas situações. Ou vai haver escassez, e havendo escassez, os preços vão subir automaticamente. A partir do momento que o produto não está mais disponível, ele sobe de preço para quem pode pagar. Ou no segundo momento a gente vai poder fazer, que é o que alguns de esquerda defendem, um subsídio. Mas o subsídio nada mais é do que colocar dinheiro público para financiar combustível. Então, de uma forma ou de outra, o público acaba pagando. Sobre a questão da votação do ICMS, é o segundo ponto, que dentro existe vamos dividir, por exemplo, que custasse R$100, vamos chutar aqui que 50 é o valor do custo do produto, do refino, né, da extração, e os outros 50 fossem impostos. Então, do lado dos impostos,
o governo vem agindo para encontrar medidas que permitam que os estados cobrem menos impostos, para que isso seja repassado ao consumidor final. A gente teve um exemplo aqui no ano passado, quando o leite, por 3 anos, o governador manteve a majoração de impostos de 25% para 30% durante 3 anos, e no fim do ano essa majoração voltou aos 25%. Ou seja, a gente tinha, por exemplo, como balizador os preços de Santa Catarina, que eram muito mais baratos, e hoje o Rio Grande do Sul é igual ou menor que Santa Catarina. Com essa diminuição, então, com esse teto do ICMS de 17%, o Rio Grande do Sul hoje é 25%, mas existem estados, Fábio, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que é 32%. Né? Então, o Rio de Janeiro hoje é R$8,50 a gasolina. A gasolina custa mais de R$8, enquanto aqui em Caxias do Sul, não sei como é que está em Camaquã aí, aqui é 6,70, 6,80. É mais ou menos o mesmo valor aí de vocês. Então, para finalizar a explicação, é que eu peguei toda ali para explicar para o pessoal que são coisas diferentes. Então, a questão do ICMS, que até foi votada com tranquilidade na Câmara, né, até inclusive a bancada do PT mais ou menos votou a favor, teve 10, 12 votos contra no universo de 513, então sempre tem os do contra, normal, mas quando chegou ao Senado, de forma muito surpreendente, porque inclusive vai haver a compensação aos estados, né, então de forma muito surpreendente a bancada do PT votou contra, e eu na Câmara de Vereadores, quando fui falar sobre esse assunto, a bancada votou unida. Nós infelizmente aqui no Rio Grande do Sul temos um senador do PT, né, o Paulo Paim, pouco acresce ao nosso estado, enfim, mas enfim, daí votaram totalmente contra, e aí a explicação dada pelo PT foi que ao baixar impostos, né, o preço das coisas não baixa, né, o que é uma coisa assim, é o tipo é tipo tu falar para um adulto que Papai Noel existe, né? Quem acredita em pessoas que falam esse tipo de barbaridade realmente são pessoas que ou ganham alguma coisa para acreditar nesse tipo de gente, ou realmente faltou algum tipo de instrução durante a vida. Deixa eu te contar uma coisa aqui, o Maurício, estou falando com o vereador Maurício Marcon, do Podemos de Caxias do Sul, só o pessoal que está entrando na entrevista. A matéria que acaba de sair aqui na Acústica FM. Petrobras autoriza reajuste de 5,18% na gasolina e no diesel 14,26%. Bom, isso aqui já estava previsto, eu estava sabendo que poderia acontecer em função do blend estar lá em cima, do petróleo, né? O dólar subiu aí, eu acho que uma questão aí dos quase 10% aí numa semana. Mas eu quero dizer o seguinte, a desculpa de não votar para diminuir imposto é que a gasolina não baixaria o preço, nem o diesel baixaria o preço. Agora, com o aumento desses, vai neutralizar, por exemplo, essa ação do governo federal, por exemplo, né? A gente pode pegar, como eu estava explicando, que são duas questões de preço, né? Como tu falou aí do dólar, a gente tem uma questão no mundo. Nós passamos, por exemplo, por um período onde as cadeias de produção ficaram paradas, né? O Fica em Casa, ele foi muito nefasto. Quando a gente estava se recuperando essas cadeias de produção, a gente teve uma guerra no leste europeu, onde também é um dos produtores de combustível. A gente tem a questão da Europa, né, que a Rússia fornecia muito combustível para a Europa e hoje foi fechadas as torneiras, então a Europa se tornou um outro consumidor do mundo que não existia, digamos assim, vinha da Rússia, né? Então a gente tem sim um problema de escassez, mesmo com os bancos centrais subindo a taxa de juros. A gente teve, por exemplo, ontem a Suíça subindo a taxa de juros. A Suíça não subia a taxa de juros desde 2007. A gente tem nos Estados Unidos a maior inflação nos últimos 42 anos. Então é um momento muito conturbado no mundo em questões de commodities. E é aquilo que a gente vinha falando antes, Fábio. Se não houver a paridade com os preços internacionais, a gente pode ter desabastecimento. Isso sim é um problema mais grave ainda, que vai gerar daí a questão econômica, enfim. Eu não sei te mensurar a questão do ICMS, porque como tu falou aí, essa notícia é de 5% da gasolina, mas tu pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é de 32, vai para 17, sim, certamente vai haver uma diminuição. Vai perceber-se uma redução, mesmo com esse aumento. O diesel vai ser um pouquinho mais complicado, né? Agora, me surpreende, eu vou ser muito claro assim para ti, e esse bate-papo é a primeira vez que eu converso contigo, então não tem muita preocupação. Me surpreende, não vai baixar preço para as pessoas. Se é o contrário, primeira coisa que seria dito na imprensa é que o governo aumenta imposto e vai sacrificar a população. Quando é uma coisa ao contrário,
não tem essa mesma vibração. Será que é por isso que é problema pré-eleitoral, que não se aceita o que está acontecendo, o que alguns tentam fazer, ô Maurício? Fábio, o que acontece no Brasil, eu não sei se é no mundo, mas vamos dizer no Brasil, o político ele conta muito com a ingenuidade do eleitor. O eleitor hoje ele está preocupado em trabalhar, pagar suas contas, criar seus filhos, enfim. E aí tu pega uma pessoa que eventualmente tu conhece, ela te conta uma história e tu acredita naquela história. Infelizmente nós temos 24 horas no dia, então cada um acaba direcionando o seu tempo para o que precisa. Quando a gente faz qualquer análise econômica, a gente percebe que se tu baixar o imposto, automaticamente o custo do produto fica mais barato, com a concorrência que a gente tem entre os postos. Infelizmente a Petrobras é detentora ainda da distribuição, existe um monopólio no Brasil, acaba havendo concorrência e esse preço tende a baixar como em qualquer tipo de mercado. Na realidade, o que o PT fez lá na Câmara, no Senado, melhor dizendo, na realidade eles gostariam, quanto pior, melhor. Né? Quanto pior o estado das coisas neste momento, mais teoricamente existem chances do ex-condenado lá e eterno bandido ser eleito. Então o que acontece? Quando se tem esse discurso de pensar nas pessoas, na realidade os atos vão na contramão. Semana passada, por incrível que pareça, Fábio, esse vídeo que tu mencionou não foi o meu vídeo de maior relevância até hoje. Eu tive um vídeo que só no Facebook passou de 8 milhões de visualizações. Esse tá no Facebook está chegando a 900 mil, no TikTok tem 1 milhão. Existe uma coisa chamada fundo eleitoral este ano, né? E o fundo eleitoral, ele realmente retira, para as pessoas saberem, 5,7 bilhões de reais do bolso de todos os brasileiros para financiamento público de campanha. E eu não vou usar, como outros também não vão usar, e isso deveria ser um critério para as pessoas votarem. Na semana passada, aqui em Caxias do Sul, a gente teve um vereador, a esquerda propriamente, falando sobre a fome, sobre os números da fome, enfim, que teria que se resolver e tal. E eu disse, né, que se tivesse tanto interesse em resolver, que a aliança aí do PT, que vai receber mais de quase 1 bilhão de reais para a campanha eleitoral, que abrisse mão e doasse esse dinheiro para os pobres comprar comida. A gente não vê isso. Né? Então o que acontece? No Brasil, muitas vezes, os discursos são para um lado e as atitudes são para outro. A gente só vai mudar isso quando as pessoas tiverem um critério melhor para votar. Porque eu parto do pressuposto, Fábio, que quem tira dinheiro de um cidadão que poderia ir para a saúde, para a educação, para fazer sua própria campanha, automaticamente a última coisa que ele vai pensar quando ele for eleito é no cidadão. Então a gente tem que ter essa mensuração em quem votar. Eu não uso dinheiro público, nunca usei, nunca vou usar. Eu não sou político, Fábio, eu dou o meu salário, eu não vivo disso, tá? Não sei se tu analisou aí a minha ficha, mas eu não tenho salário de vereador. Eu dou o salário, eu pago para trabalhar, porque eu era um empresário cansado de ver tudo que estava acontecendo. E por isso, talvez, por eu não ter nenhum cargo, não ter nada preso, né, nada que deixe meu rabo preso, digamos assim, eu tenho essa exposição e acabo fazendo discursos tão fortes. Que tu pega, por exemplo, como é que um vereador que usou dinheiro público, que muitos usaram aqui em Caxias do Sul, para fazer sua campanha, vai fazer o discurso que eu fiz? É difícil, né? Tô lendo aqui alguns jornais enquanto nós conversamos, e aqui vem um negócio interessante, né? Diz uma manchete de um site de notícia: proposta para baratear preços combustíveis traz risco a verbas de escolas públicas. Sempre tem um viés interessante, né? Quando tu tem... Eu falo assim de vários candidatos que foram a governador de estado, essas coisas, propuseram algumas coisas de redução, mas parece que o interesse da máquina é nunca perder receita, né? E aí, dependendo da onde se perde a receita, tem que se criar desculpa para onde não poder atingir. Então, tu quer diminuir o número de vereadores da cidade, né? Não pode, porque o representante... Mas se diminuir, tem um favor. Se é o contrário, se eu tenho que aumentar o número de políticos da Câmara, né? Ninguém pensa de onde vai faltar dinheiro. Quando é o contrário, sempre tem a desculpa, né? A conta pública, para as pessoas entenderem que estão nos ouvindo aí, os ouvintes, ela é como a conta da nossa casa, existem as receitas e as despesas, né? Na realidade, normalmente o governo ele gosta sempre de aumentar as receitas ao invés de diminuir as despesas, né? Nós no Rio Grande do Sul, por exemplo, tínhamos uma estatal que foi criada no governo Lula, que era feita para fazer chip para boi. Não sei se tu já ouviu falar. Sim, claro. Claro. Isso aí deu um prejuízo de milhões e milhões de reais até hoje. E esse dinheiro saiu da onde? Saiu dos impostos. Né? Esses impostos poderiam estar, por exemplo, no bolso do trabalhador, para ter um produto mais barato, para ter uma qualidade de vida melhor. Mas não, ele é colocado para ajudar os amiguinhos do rei, que a estatal é criada justamente para colocar a pelegada, como se diz assim, na gíria, né?
Diminuição. Como é que tá? Vocês aí em Caxias do Sul, só vou trocar o assunto, então. Vocês em Caxias do Sul têm uma empresa municipal de gestão da água e do esgoto aí, né, Maurício? SAMAI, o SAMAI, isso. Há muito tempo atrás eu andei conversando com a época dos gestores antigos aí. Como é que funciona essa empresa aí para vocês? É uma empresa saudável financeiramente? Não? Qual é os problemas que tem? A SAMAI é uma empresa financeiramente saudável, mas eu juntamente com o meu colega Scalco, mais ele nesse caso, descobriu aí que quando, por exemplo, a SAMAI faz algumas obras, quem tem pago é o município. E aí fica fácil, né? Quando tu compra um produto, alguém paga para ti, depois tu vende e tu recebe o dinheiro. Então a gente estranhava muito, né? Porque uma empresa pública ser saudável é algo muito difícil, né? Sim. Normalmente tem outros, a gente tem, por exemplo, a Codeca aqui, que é que faz o recolhimento de lixo, que é um horror, né? O Caxias do Sul, precisa ser privatizada urgentemente, não sei como é que é em Camaquã, mas é um horror, até postei fotos ontem no meu Instagram que a situação aqui da Codeca é terrível. O lixo é público aí? Sim, pública. O lixo é público. E eu costumo brincar, né, Fábio, que o dia que alguém me disser que uma empresa pública é mais barata e presta um serviço melhor que uma empresa privada, eu mudo de opinião. Até hoje ninguém conseguiu me dar um exemplo, né? Então eu sou um liberal, né? Eu sou de direita, mas sou um liberal. E eu acredito que se um dia, digamos, eu pudesse ser o imperador do Brasil, o Brasil não teria nenhuma estatal do dia para a noite, com certeza. Não, e nós estamos falando com um vereador que mora em Caxias, que aparentemente é uma cidade que tem múltiplas rendas em matéria de agricultura, de indústria, de vários tipos, né? Metal mecânica, construções, essas coisas todas, né? E enfrenta problemas como esse, né? Então, mostra assim que o gigantismo e a potência de Caxias também enfrenta problemas graves com, por exemplo, a questão da gestão do lixo e do lixo orgânico e lixo reciclado também. Aí o problema também, Marcon? Sim, é a mesma empresa que faz. A gente tem a questão dos containers aqui, né? Em 40% mais ou menos da cidade a gente tem containers de lixo, que foi instalado na época do governo Sartori, quando ele foi prefeito aqui, se não me falha a memória, na época que e aí tinha a questão desse recolhimento. Depois nós passamos por um governo do Guerra aqui que basicamente destruiu a empresa, e hoje a empresa tem muita questão dos sindicatos. É uma empresa, digamos, como se fosse aqueles sindicatos que administrassem uma empresa. Não tem como dar certo, né? Hoje Caxias do Sul, por exemplo, cobra a maior taxa de lixo permitida em legislação, então não tem como subir a questão da receita. E a questão da despesa... Olha, Fábio, vou abrir para vocês aí, quando eu assumi aqui o mandato, aí eu tenho uma empresa também, eu sou lojista, mas a gente teve uma situação que, não vou dizer quem me contou, mas essa situação ela veio da alta cúpula da Codeca, para o pessoal entender como funciona uma empresa pública. Tem a questão de um postinho de combustível dentro da Codeca, tá? Sim. E para abastecimento, então, pegar para a questão da roçadeira e tal. E quando tu entra lá, tu ganha insalubridade, porque tu tá, digamos, mexendo com materiais tóxicos, enfim. O que acontecia? Em vez de um funcionário entrar sempre, entravam 30, um por dia, para todo mundo ganhar insalubridade dentro do mês. Então, a gente vê, isso a gente não veria numa empresa privada. Aí fica a pergunta, quem pagava por essa insalubridade? O cidadão, né? Então não faz sentido nós termos uma empresa pública de recolhimento de lixo onde uma empresa privada pode oferecer o mesmo serviço por muito menor preço. Então a população de Caxias hoje posso usar a palavra até, digamos assim, de saco cheio, né, com a Codeca. E as pessoas estão vendo, eu acho, Fábio, a questão das redes sociais, eu costumo dizer que depois da energia elétrica foi a maior revolução que a gente tem, porque hoje a gente consegue passar mensagens para as pessoas de forma mais clara e independente, né? Tu acabou de ler uma reportagem aí, claramente tendenciosa, né? A gente sabe que vai haver a compensação da forma total, mas eles, quando tem uma medida positiva, eles tentam criar algo negativo. É normal, existem interesses muito escusos por trás, né? Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que a imprensa está tão contra o presidente? É muito claro, né? Tu não vê mais, por exemplo, propaganda da Petrobras, do Correios, da Caixa, durante o Jornal Nacional, que custava uma fortuna, né? E não adiantava nada. Então, na realidade, os governos petistas irrigavam dinheiro para as grandes mídias, para que elas não falassem o desastre econômico que vinha se avizinhando, que a gente conseguiu ver em 2015. Para você ter uma ideia, Fábio, só para concluir, a crise de 2015, provocada pelo modelo petista de governar, ela foi tão grave que nem na pandemia nós encolhemos tanto, e nem no crash de 29, quando a Bolsa lá de Nova York quebrou, o Brasil teve um encolhimento do PIB tão grande quanto que o PT provocou no nosso país. Eu estava falando com um amigo agora em viagem semana passada, e
E eu pude uma troca de ideia, né? Eu vejo assim, ó, no caso do município, que nós aqui temos vários municípios aqui, onde pega a cobertura da rádio, tem 18 municípios aqui. Tu não ouviu, assim, nenhum prefeito dizer o seguinte: pá, me faltou dinheiro, eu vou ter que demitir CC ou eu vou atrasar a folha de pagamento, né? Nos municípios, estou falando fora o estado, né? Então, houve uma transferência de recursos para os municípios, mesmo as lojas não pagando o ICM, estando fechada, né? Os motoristas muitas vezes fechados, não tem preço de ônibus. Aconteceu transferências que manteve saudável os entes municipais, que são aqueles que mais são importantes para nós, é aquele cara que lida com o povo, né? Então, tem coisas importantes, saudáveis que aconteceu na pandemia, nesse trato, né? E que agora começa a se refletir em véspera de campanha. Mas eu queria te agradecer ao Maurício Marcon, vereador do Podemos de Caxias do Sul, pelo papo. Eu achei muito legal assim a tua postura e de trocar essa ideia contigo, e feliz assim de a gente ter mais uma pessoa que a gente possa conversar aí por Caxias do Sul, tá bem? Tá bem, obrigado, um abraço, a gente fica sempre à disposição aí quando precisar, só mandar um oi aí que a gente atende. Valeu, um abraço.